Oi pessoal, vamos então para a segunda parte do vídeo, né, a respeito de abuso e exploração sexual infantil em relação também a adolescentes. Nessa parte, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouquinho melhor sobre como que a gente pode identificar e prevenir esse tipo de abuso e exploração sexual, ok? A respeito da identificação. Essa identificação, quando ela é intrafamiliar, ela se torna muito difícil, como eu falei, né, no vídeo anterior, por causa da dinâmica dessa família. O que eu não falei naquele momento é que existem outras formas de abuso que não sexual, que geralmente estão aí no cotidiano dessas famílias, que permitem ou são coniventes com esse tipo de abuso. Então existe a negligência, existe a presença de outras formas de violência, violência física, por exemplo, violência psicológica, abuso emocional. Em geral, essa criança ela é privada da educação, ela é privada de outras formas de convívio social também, que não o escolar. Então, isso dificulta tanto a identificação quanto potencializam em muito essa violência. Mas é também uma forma de poder identificar visto de fora. Quando a gente vê uma criança sendo negligenciada, então isso já deve, né, chamar nossa atenção a respeito do abuso, da possibilidade de abuso também sexual, ok? Mas vamos tentar ter essa sensibilidade de entender que nem toda família que tá ali num período difícil por si, ela é negligente, né, com essas crianças, tá? Com as crianças pertencentes àquela família. E aí, falando a respeito de prevenção, o que me vem em primeiro lugar à cabeça é educação. Quando a gente fala sobre como prevenir violência, a educação é a melhor forma. E nesse caso, a gente está sim falando de educação sexual, que é um tabu na nossa sociedade, a gente fala muito pouco sobre isso. A gente aprende muito biologicamente na escola, mas não se discute a respeito de sexualidade. As pessoas não querem ouvir falar que crianças precisam ouvir a respeito de sexualidade. Claro que tem formas diferentes da gente lidar e abordar esse tema em relação à idade dessa criança, né? Mas, e como eu falei no vídeo anterior, muito a respeito desse período de 0 a 6 anos, da primeira infância, a gente pode ensinar, por exemplo, a respeito dos limites do corpo, a gente pode ensinar sobre consentimento, sobre partes íntimas, explicar que aquela parte da menininha, por exemplo, os seios, ali a genitália, é uma parte só dela, que só ela deve tocar, que só ela tem autonomia sobre aquilo. Então é uma forma da gente educar a criança, explicar o que é um comportamento adequado, o que é um comportamento inadequado, o que é um comportamento de risco, explicar que ela pode vir conversar com você, mãe ou pai, enfim, ou pessoa que cria essa criança, né? Quando alguma coisa acontece fora do padrão, que ela tem a quem pedir socorro e que ela tem com quem conversar. Okay? É importante também que a gente mantenha um diálogo constante com nossas crianças e que a gente cobre, né, políticas públicas capazes não só de conscientizar, mas também de agir no combate a essas violências. Então, de estar ali em contato direto, de estar ali no meio educacional e também na saúde mental dessas crianças quando já, infelizmente, passaram por algum tipo de abuso. Então, interferir para que isso não seja um ciclo que vá se repetindo sempre, de que uma criança abusada desenvolva e possa desenvolver comportamentos sexuais fora do padrão e possa futuramente se tornar um abusador. Então é importante que as políticas públicas elas atuem aí nesse meio tempo para recuperar, né, para que essa pessoa possa ter uma vida normal posteriormente dentro do possível, né? E essas são algumas das formas de prevenir e de estar em diálogo com as crianças com as quais a gente tem contato, né? Eu vou falar agora um pouquinho sobre
as formas de identificar sinais de que alguma coisa está acontecendo com as crianças, né? Alguma coisa está fora do padrão, para que a gente possa aí aplicar no dia a dia. Acho importante falar que não é pra gente ficar paranoico, né? Não é pra a menor mudança de comportamento da criança a gente já ficar com uma paranoia e já ficar muito desesperado, achar que alguma coisa está acontecendo. Não. Esses são alguns sinais pra gente entender que podem ser sim sinais e mudanças comportamentais importantes que podem indicar que a criança esteja sofrendo algum abuso, mas é importante olhar o todo, tá? Sempre. Então, mudanças de comportamento, como eu já falei, em geral, a criança que ela tá passando por um abuso físico, psicológico e o abuso sexual, ela geralmente muda a forma como ela se comporta. Então ela deixa de ter um comportamento específico, ela passa a ter um comportamento específico. Uma criança que, por exemplo, brincava todo dia de tarde fora de casa, na calçada de casa, e passa a não querer mais brincar, não querer mais socializar com as pessoas que estão ali. Então é um exemplo bem simples. Outro sinal, proximidade excessiva. Então, uma pessoa ali do convívio familiar que nunca teve proximidade com essa criança, nunca gostou de estar ali junto ao desenvolvimento dessa criança e agora se aproxima, tá o tempo inteiro ali em cima. Então, é uma questão também. Comportamentos infantis repetidos. Isso é em relação principalmente aos pré-adolescentes e adolescentes. Então, um pré-adolescente que já tinha passado ali do período, por exemplo, de chorar demais por alguma coisa quando é contrariado, e aí ele volta a ter esses comportamentos. Essa é uma forma não verbal da criança pedir socorro, então é importante se atentar a isso. A enurese, por exemplo, voltar a fazer xixi na cama depois de já adolescente, pré-adolescente, ou de uma idade já mais avançada, né, depois dos 5, 6 anos, e daí por diante, é um sinal bastante preocupante. Silêncio predominante. Então, a criança que tinha o padrão de ser muito comunicativa, então de repente passa a não ser mais comunicativa, não querer conversar muito, ficar mais reclusa. Mudanças de hábitos súbitas, isso tem a ver lá com as mudanças de comportamento, né, que eu já falei inicialmente. Então, a criança tem o hábito de, por exemplo, gostar de ficar sozinha no quarto. Ela muda esse hábito, de repente ela não quer mais ficar sozinha no quarto, de jeito nenhum. Eu tô dando exemplos bem simplórios, bem básicos, só pra gente comunicar, entender um pouco sobre isso, tá? Comportamentos sexuais, que foram já mencionados anteriormente. Então, interesse velado pelo tema da sexualidade. A criança se expressa muito por meio dos desenhos dela também. Representações no brincar. Então, fica atento a quando a criança passa a ter comportamentos muito sexualizados durante as brincadeiras. Então, isso pode ser um sinal também, tá bom? Marcas de agressão, marcas físicas, óbvio, marcas ali que não são explicadas, né? A pessoa que tá ali no convívio da criança, ela sabe quando a criança se machucou brincando, etc., se machucou na escola, e quando não, quando é uma marca estranha, então se atentem a isso. A baixa frequência escolar, então a criança do nada ela para de ir na escola, falta uma semana seguida. Isso inclusive vale, né, para os professores se atentarem a isso. A criança some ali uma semana e depois aparece já mais apática, então é um sinal bastante importante. Eu acho que com isso a gente encerra a parte 2 do vídeo. Como sempre, como eu já falei anteriormente, se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato. Se quiserem agendar uma sessão, agendar uma entrevista inicial, o contato tá também na descrição do vídeo e na página aqui do Instagram. Se esse vídeo estiver no YouTube, eu vou colocar também, tá bom? E tô sempre à disposição, tá? Pra responder as dúvidas de vocês. É isso, espero que tenha ficado claro. Sugestões de temas vocês mandem também pelas redes ou pelo telefone. E até mais!